irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, todo o teu cuidado, o amor e o carinho que tu dispensa a todos nós diariamente, cuidando de todos nós. Obrigado pela tua palavra que tu coloca na nossa mão, nos preparando no dia a dia, para que nossa fé possa encontrar o devido sustento para as nossas lutas diárias. Nos capacita a compreensão do tema de hoje e continue nos dirigindo, abençoando e protegendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pecado na igreja. Qual a diferença de pecado na igreja e pecado no mundo lá fora? Afinal de contas, a igreja não está no mundo, mas será que o mundo também está na igreja? Vamos lá, vamos tentar conciliar esse negócio, porque a igreja não é o céu. Eu diria que a igreja é uma UTI no grande hospital do planeta Terra. Essa UTI tem o propósito de separar os doentes. E lá fora, como é um grande hospital, não é UTI, o planeta é o hospital. A igreja é UTI. No hospital está tudo misturado. Aí, na UTI está separado. Essa ilustração deixa entender, claro, que a igreja não salva. O médico dos médicos, que tanto trabalha no hospital como trabalha na UTI, ele é quem salva, ele é quem cura, ele é quem resolve tudo. Muito bem. A partir dessa premissa, nós precisamos de lembrar que essa UTI tem um propósito, essa igreja tem um propósito, que é convidar todos que vivem no hospital para que venham conhecer a UTI, para que venham a acessar a UTI. Os bons que não precisam de remédio venham auxiliar na missão de cuidar de quem precisa de remédio. Os que estão doentes já vêm direto para a internação na UTI. E os membros oficiais dessa UTI, que auxilia o médico dos médicos, como seus cooperadores, trabalham tanto na UTI como trabalham lá fora, buscando. Então precisa de haver um consenso de proteção, evidentemente, desse nome da UTI, dessa igreja, para que haja, no mínimo, uma referência segura para que as pessoas possam se preparar para a saúde ideal da grande caminhada que nos leva ao reino eterno. Do contrário, capengando, doente, será difícil. E a partir do momento que conhecemos o médico dos médicos, ele nos cura, ele nos fortalece, ele nos conduz. Uma ideia geral que nós temos aqui, no 1 Coríntios 6, 19 a 20, é o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Irmãos, Jesus pagou o preço meu e seu, para garantir a minha e a sua salvação. E para que isso seja real nas nossas vidas, precisamos estar lembrando sempre disso. Que Ele nos pagou para nos salvar, para nos redimir, resgatar. E uma coisa que deve ficar bem observado aqui, desse conteúdo, é que nós vivemos num planeta, num grande hospital, que todo ele está doente. Não adianta pensar que porque é ou deixa de ser religioso que está melhor ou pior do que o outro. Porque muitos vêm para a igreja e continuam a vida lá fora, a mesma coisa. Não muda nada. Ele se convence da necessidade de ir para a igreja, mas não se converte ao vir para a igreja.
Mas a conversão não é de religião para religião, a conversão deve ser feita a Cristo, de trevas para a luz, e não de luz para trevas. Porque muitos, mesmo estando na igreja, não conseguem viver na luz, querem continuar vivendo nas trevas, com a fachada de uma luz que não é luz, com rótulo de cristão, mas não é cristão. E isso é tão complicado que a tendência nossa é tão forte de vivermos lá fora, já nascemos e vivemos nesse grande hospital do planeta, que a propensão nossa para pecar é acelerada. Enquanto que para buscar os cuidados para sermos de fato pessoas que vivam na luz, é muito difícil. Mas em Cristo conseguimos nos conectar com Ele e sermos luz do mundo. E o segundo tema, incoerência entre fé e a prática. Irmãos, aqui Paulo, em 1 Coríntios 5, de 1 a 13, nos apresenta uma ideia geral de que a igreja, nos seus dias, estava sofrendo uma influência terrível da cultura mundana daqueles dias. A promiscuidade sexual era algo assim avassalador nessa cultura. E alguns pontos levantados por Paulo aqui, diria que mesmo entre os mundanos normais, era uma coisa absurda. Uma relação sexual praticada entre um filho e a sua madrasta, entre um homem e a sua madrasta. Ou seja, isso desde o Antigo Testamento já foi muito condenado e muito advertido. Lá no livro de Levítico, capítulo 18, dentre outros textos da Bíblia, Deus avisou muito sobre isso para que isso não ocorresse. E aqui nos dias de Paulo estava acontecendo com membros da igreja. Algo horrível. E não ficava só nisso não. A coisa alastrava de forma que, por fim, os membros estavam movendo ação judicial uns contra os outros para resolver questões mundanas. E coisa terrível. A fraternidade estava completamente destruída nos dias de Paulo. E ele, com oração e com fé, lutando para restaurar essa situação dentro da igreja. E outro detalhe que ficou idealizado aqui também nesse movimento de Paulo, que ele percebeu que alguns casos escandalosos estavam sendo poupados ou protegidos pela membresia e pela liderança da igreja também, de pessoas que eram muito ricas, que praticavam esses escândalos e eles não queriam discipliná-los, querendo proteger. E isso continua, meus amados irmãos. Pessoas que são dizimistas fortes, que dão oferta poderosa para a igreja, e aí? Eles protegem. Eu já vi casos desse jeito recente na minha história. Eu assisti de perto, e estou há quase 50 anos dentro da igreja, infelizmente, e isso continua acontecendo, e é algo que Deus vai pedir conta. Porque a injustiça, Deus não tolera a injustiça. Se não tolera a injustiça no mundo, vai tomar conta disso. Imagina a injustiça dentro da igreja. É gravíssimo, gravíssimo. E isso é uma coisa que em todas as religiões, sem exceção, acontece. E por que isso acontece, irmãos? Normalmente, por causa da corrupção. Essa é uma das iniquidades genuínas, gerada pelo amor ao dinheiro. Pessoas que deveriam estar protegendo a fé cristã, deveriam estar evangelizando com todo amor e praticando a injustiça por corrupção financeira, poupando, protegendo, tampando o sol com a peneira e praticando a injustiça. Outros, por causa de muito, mas muito menos de a distância, são isolados, são jogados na geladeira, são excluídos, são afastados e não mais aceitos na fé cristã. Porque não são dizimistas poderosos, não são grandes ofertantes da igreja, nem se paga para lá. Não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada na igreja. Faz diferença essa criatura aqui dentro. Então. Deixa fora. Isso estava acontecendo nos dias de Paulo também e acontece hoje, normalmente.
Pode ter certeza que eu conheço de perto esse assunto. Sabe, meus amados, no terceiro tema, lidando com escândalos. Meus amados, se a gente observar esse assunto que a gente estava conversando agora há pouco mesmo, da relação desses pecados escandalosos, já lá no Antigo Testamento nós temos o livro de Levítico, no capítulo 18. No Novo Testamento, então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5. É como se estivesse fazendo um paralelo desses dois capítulos da Bíblia Sagrada. E uma distância fabulosa, né? Mais de 1500 anos um do outro. E o Espírito Santo dando a orientação devida, em cada época diferente, mas um alinhamento perfeito, em que não houve desvio da orientação divina, ele nem para o Antigo Testamento, nem para o Novo Testamento, nem para os nossos dias, né? E os escândalos continuam. E essas coisas continuam sendo praticadas. E um dia Deus vai pedir conta. Vai pedir conta para cada membro de comissão, vai pedir conta para cada pastor, vai pedir conta para cada membro que apoiou tal tipo de decisão, que não foi suficientemente claro ou favorável à palavra de Deus para fazer aquilo que é correto. Pense nisso, é muito sério. E lidando com esses escândalos, nós temos aqui, por exemplo, uma ideia simples, né? Observe na rotina da história dos tempos bíblicos e da história da humanidade. A poligamia. Nós vimos na cultura bíblica e naqueles países algo comum. Hoje nós sabemos que mesmo sendo cristãos, mas tem 72 países no planeta que ainda praticam a poligamia. Cerca de 22 retirou da legislação, só pratica na religião. Outros 52 continuam na religião e na legislação. Algo então que realmente veio daquela cultura, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Deus não interferiu nessa questão cultural. Não há nenhum único texto da Bíblia que Deus interfira. Tem uma orientação no Novo Testamento que o ancião, né, o pastor, deve ser marido de uma só mulher. Mas o que nós estamos vendo é um conselho apenas, tá? Mas não é interferência. Deus não interferiu. É uma questão cultural. Ele não interferiu nessa questão. Deus detesta o divórcio, é biblicamente claro. Mas curiosidade, naquele tempo lá, e nessas culturas, o divórcio não é tão avassalador quanto é nas culturas monogâmicas. E foi justamente na Idade Média para cá que a igreja cristã, assumida então pelo papado, na ocasião da Idade Média, influenciou o mundo cristão. Os protestantes, ao saírem de lá, levou muitas marcas de lá. Essa é uma delas, a monogamia. É importante, nós acostumamos, nossa cultura é monogâmica, e nós vivemos como pessoas monogâmicas, e isso é importante. Indiferentemente das questões que influenciaram ou que influenciam nessa opção cultural, é algo que biblicamente não houve interferência divina nessa questão. Mas uma coisa que fica clara: houve a interferência e houve a influência. E tudo no mundo funciona à base de influências. E acaba se tornando tradições. E tradições criadas em cima de tradições. E aí é onde surgem, então, os ajustes culturais. Houveram ajustes naqueles dias e ajustes hoje. Isso tem acontecido, ajustes culturais, para que se ache lugar das coisas acontecerem com a maior normalidade possível. A transição de poligamia para monogamia passou por impactos desses ajustes e hoje, no mundo ocidental, é muito normal, é muito comum a monogamia, como lá no mundo oriental ainda se pratica em vários países, como eu mencionei, a poligamia. Algumas orientações que Paulo deu naqueles dias
que vem para os nossos dias, em se tratando de pecados de um modo em geral, como o caso que nós mencionamos, aquele que já lá desde a antiguidade já se praticava, e nos dias de Paulo estava praticando, e acaba isso acontecendo ainda nos nossos dias, de pessoas, de famílias, onde os filhos acabam mantendo relação com padrastos ou com madrastas, que é algo totalmente escandaloso, né? Em qualquer cultura, mesmo naqueles dias. E como Paulo disse que estava encontrando pessoas assim dentro da igreja, Paulo advertiu que essas pessoas deveriam ser julgadas pela própria igreja, né? E serem disciplinadas e entregues a Satanás para que se salvasse o espírito. Então o corpo seria destruído e o espírito restaurado. O que Paulo quis dizer com isso? Um pouco que atrapalha o entendimento nessa questão é a questão do idioma em que foi escrita a Bíblia e o idioma que nós estamos estudando da Bíblia hoje. Mas em tese não é difícil de entender. O que Paulo está se referindo aqui é que a questão da pessoa ser humilhada publicamente e ser afastada para que seu pecado seja claro para todos os membros da igreja em que ele vive, ele sendo excluído, ele vindo ou não, assistindo ou não da igreja, ele sabe que ele não está mais no livro da igreja. E isso é uma forma de humilhação pública. No caso aqui citado, seria justa. E que depois de um certo tempo, ele tendo se recuperado, evidentemente poderia ser restaurado, readmitido ao líder da igreja, porque afinal de contas, o perdão é algo claro e objetivo. Desde que há arrependimento e decisão de retorno, deveria ser de imediato incorporado na igreja, desde que houve a mudança de atitude. Mas se a gente for fazer uma conciliação com o mundo antigo hoje, nós estamos falando aqui do incesto praticado entre famílias com seus padrastos, madrastas. Mas observe, se a gente for fazer uma analogia simples, se Salomão hoje ressuscitasse com as milhares de esposas que ele tinha, nenhuma igreja cristã aceitaria ele como membro da igreja. Ia fazer se divorciar das milhares e escolher uma só. Então, se Deus nunca interferiu na cultura da humanidade, em questões culturais, nos ajustes culturais, quem somos nós para querer interferir? Esse foi sempre o grande problema do ser humano na face da Terra, de não perceber de quando eles estão querendo tomar o lugar de Deus, querer ignorar o lugar de Deus dentro da igreja. Porque Deus, aonde Deus não interferiu, o ser humano jamais deveria interferir também. Então é embaraçoso, mas é bíblico. Eu não estou falando nada de mim mesmo, estou falando uma coisa bíblica, algo que está na palavra do Deus vivo. E é uma questão, mas Salomão não vai ressuscitar sim. Jesus está perto de voltar. Ele não vai dar tempo de frequentar a igreja nenhuma, vai direto para o céu. Mas Salomão é amigo de Deus. Então, eu estou mostrando isso para que o preconceito, que é algo que foi desenvolvido ao longo da história da humanidade, ele está muito forte hoje, muito mais do que antigamente. Então as pessoas não conseguem aceitar. Basta um religioso de uma religião não cristã estar insistindo em conversar religiosidade com um crente, com um cristão, para levantar o preconceito. Que religião que é a sua? Começou a falar de Deus, que religião que é a sua? Se ele falar que não é cristão ou que é de determinadas religiões, acabou a conversa, já o preconceito fecha tudo e acabou, encerrou o assunto ali, já dá jeito de fugir. Para estender a mão então e ajudar alguém assim, para convidar, para se hospedar em casa, para matar a fome, é complicado, meus irmãos. Preconceito é algo que conduz as pessoas à perdição, com muita facilidade. Muitos têm deixado de hospedar anjos, negando a hospitalidade às pessoas, porque o preconceito impediu da hospitalidade acontecer de uma forma bíblica. E do espírito cristão, então, nem se fala. Agora, algo muito delicado, que a influência é uma energia viva que existe na igreja, que existe no mundo, e que é plenamente responsável pela maioria absoluta das decisões humanas sobre a face da terra, ou mesmo dentro da igreja. Boas ou más influências conduzem pessoas
a andar com retidão ou a desandar de vez. Por isso que, biblicamente falando, é importante lembrar que se convivermos com pessoas de má conduta para evangelizá-las e trazê-las aos pés de Cristo é uma coisa. Mas conviver com pessoas de má conduta apenas por simples amizade e convivência, a influência vai puxar. Porque na tendência natural da humanidade, se compararmos a vida cristã a uma escada, é muito mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar para cima. Então a influência vai muito mais para baixo do que para cima. A escada é a gravidade, é a lei da gravidade natural no mundo de pecado. Então é algo muito, muito sério. Então precisamos nos lembrar que a influência nossa sobre as pessoas é uma condição única, estritamente missionária, para que nós possamos convidá-los e ter o poder de Deus para puxá-los de baixo para cima. E isso Deus nos auxiliará. O milagre da conversão acontecerá nessas pessoas usando-nos como instrumento em suas mãos. Mas se não temos conexão com a luz, estamos ali apenas com influência normal de amizade e tudo, eles que estão embaixo vai nos puxar para baixo. E nós entraremos no comportamento errado, simplesmente vítimas de uma gravidade natural de um planeta perdido em pecado. Esse é missionário. A orientação bíblica aconselha que, influência para influência, é melhor se afastar dessas pessoas. Se não for por evangelismo, nada de ficar beirando, porque com o tempo vai acabar caindo. Conta com quem tu andas, te direi quem tu és. É um ditado que ainda funciona. No quarto tema, protegendo a identidade da igreja. Ajustes culturais. Já comentamos um pouco sobre isso. E aqui nós estamos estudando agora 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Aqui está me comentando quando acontece, no caso, a disciplina, irmãos, que nos orienta a ter discrição, sigilo necessário, cabe a todo lugar. Não é só na igreja. Na família tem assuntos que não deveriam ser colocados em público. No trabalho tem assuntos que não deveriam ser colocados em público. No governo tem assuntos que normalmente não são colocados em público. Discrição, sigilo necessário é fundamental em muitas situações, em quase todas. Mas Paulo focou algo aqui que a falta de discrição, a falta de sigilo e a falta de comportamento adequado, educado, levaram pessoas a viver como fofoqueiras e chegar ao ponto de ter demandas entre irmãos, demandas judiciais. E como vimos na lição passada, a tal das panelinhas, que são fatais, sempre foram fatais em qualquer ambiente onde elas aconteceram. Fatais para cada indivíduo e fatais para a imagem da igreja. Então, queira ou não, a falta de discrição, falta de sigilo adequado, panelinha, fofoca, leva a imagem da igreja a ser maculada. E nem se fala quando nós não temos esses cuidados com relação aos problemas que nós enfrentamos na igreja com os nossos irmãos. Esse é meu trabalho agora. Nós estamos falando de uma UTI. E o sigilo médico é bonito, é bacana, funciona. No quinto tema, antídoto contra a imoralidade sexual. Meus irmãos, nós temos 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, que dá uma visão boa sobre esse assunto, e os textos que nós estudamos dentro da lição também, com 1 Coríntios 6, 11, mostrando que nós somos lavados, santificados e justificados em Cristo Jesus, no seu sangue. Nós vimos também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, que nós somos membros do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Se nós nos lembrarmos dessas premissas, jamais, meus irmãos, nos desviaremos da boa conduta e da imagem ideal que deveríamos ter durante o dia a dia de nossas vidas.
Jamais seríamos vítimas do veneno letal do pecado, porque Cristo é conosco e nos mantém ativos, conectados, e nos identificamos como luz do mundo e sal da terra, e não como trevas, como sombras, como tropeços dentro da igreja. Como pessoas que deixam a coroa em cima do banco e vai para o mundo continuar o mundanismo. O joio, né? O joio, o que é o joio? No mundo, ele despacha de mundano. Na igreja, ele despacha de cristão. Ninguém identifica, né? Quando Cristo chegar, ele vai passar a tesoura. Pelos seus frutos os conhecerei. Quando não conhece, é joio. Então, se dá bom fruto vai dar bom fruto, vai ser identificado como bom fruto. Mau fruto também não faz questão de esconder. Mas o joio, esse é o grande perigo. Sempre foi o grande perigo. É uma erva daninha, infiltrada, que dentro da igreja parece crente, lá fora parece mundano. Ninguém consegue misturar. Se lá fora ele vê alguém da igreja passando, ele esconde debaixo até de caminhão andando, para ninguém ver o que ele está fazendo lá fora. Doideira, hein? Mas o antídoto contra a imoralidade é a conexão. Conexão com o Espírito Santo, com a sua palavra. É a entrega à sua palavra. Ser de fato lavado no sangue de Cristo. O sexto tema, casados e solteiros. Aqui nós temos em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, até o capítulo 7, verso 9. E de uma ideia geral que nos lembra também Gênesis 3, de 6 a 18, a história de José. Irmãos, aqui tem um exemplo bacana porque a gente lembra desse relato bíblico. Na minha Bíblia, no capítulo 9, verso 31, diz que ele era eunuco de Faraó, o Potifar. E essa ideia é curiosa, irmãos, porque por mais que alguns estudiosos tentem tampar sol com a peneira nessa questão, é algo significativo. Olha bem, influência é algo que sempre existiu em todos os sistemas, em todos os campos das ações dos seres humanos. No governo nem se fala. Potifar e Faraó, tenta imaginar dois indivíduos contemporâneos, da mesma idade, que quem sabe foram amigos já desde a infância. Porque era comum homens serem castrados para cuidar das princesas, etc. E Potifar seria um caso desse, que se tornou amigo de Faraó, inclusive. E agora, ao se tornarem adultos, para se tornar um funcionário público, na maioria das culturas, é comum a exigência, a orientação que se fossem casados. E eles pegam e fazem um casamento arranjado para Potifar. Por ele ser eunuco, ser uma pessoa, um homem castrado. E um eunuco que se desenvolveu como se fosse homem, porque ele era chefe da guarda. E ser chefe de guarda de um exército imperial como foi o Egito na sua época, era algo muito avançado. Ele devia ser alguém que era muito capaz com relação a desempenho militar, a precisão na artilharia, com arcos e flechas, com lanças, a ser um lutador de elite, coisas do gênero. Como tem mulheres hoje que lutam mais do que homens, às vezes. Mas tenta imaginar um Potifar desse gênero. Então, um casamento arranjado. E a coitada da mulher, aí nós vemos a incoerência, né? Arrumar um casamento com uma pessoa dessa, a mulher tinha que ser fiel, e ela nunca deu conta, porque ela não tinha um marido para poder acompanhar ela. E aí, quem ela marcava em cima, ela partia e pronto. E Potifar, como morava longe do palácio, e ele vinha para lá, passava o tempo todo para lá e deixava a mulher viver para lá. Mas quando entra José na história, José foi um cara diferente. E Potifar pediu para ele, especialmente, ter o cuidado, ou seja, ele já sabia que a mulher era barra pesada. Não era pessoa de facilidade, mas ele queria que a administração toda da casa, abaixo dele, era para José tomar conta. Ou seja, até as roupas da mulher era José que mandava arrumar, lavar, pôr nas camas e ajeitar tudo. José, abaixo de Potifar, foi a autoridade máxima dentro daquela casa. E a mulher investiu nele, invocou com ele e queria com ele. E ele foi fiel, como conhecemos a história. Não que José, propriamente dito, que fosse celibatário, ou que a Bíblia não deixa nada claro sobre isso, que ele estava se preservando nesse ponto.
O que diz ali que eu não queria cometer o adultério, de trair, de ter relação com uma mulher casada. Né? Então não há biblicamente nada que possa favorecer ou desfavorecer a questão de José ter sido ou não um celibato, ter se guardado até o momento em que ele se casou. Mas o fato é que ele enfrentou tudo o que enfrentou por fidelidade a Deus acima de tudo, e que era Potifar. Mas aí nós vimos uma incoerência misturada no meio de atos pecaminosos, né? E que o cristão teve que lutar para sobreviver espiritualmente e fisicamente, que correu para risco. Porque talvez se ele tivesse cedido, não tinha corrido tanto risco. Não teria sido preso, mas sendo fiel como ele foi, quanto mais fiel, mais pressão ele sofreu. E conseguiu vencer em todas. E chegou a ser o governador do Egito. Um exemplo inigualável, né, na história sagrada e nos tempos bíblicos. E biblicamente falando, em olhar esse tema casados e solteiros, o próprio Jesus falou: tem gente que por si próprio não nasceu para casar, se fizeram eunucos por si mesmos. Outros pela maldade dos homens, como foi o próprio Potifar, foi castrado, né? E outros que nasceram para casar normalmente, que é a maioria, e formar família. Esses devem procurar, evidentemente, a rota normal da genealogia, como ele foi criado, dar sequência às suas famílias. Se casar, não viver se abrasando. Porque se tem condição de casar, que case. Porque não casar e se abrasar é pecado. E outra, quem merece solidão? Quem merece viver só? Ninguém merece, irmão. E quanto mais velhas as pessoas vão ficando, mais precisa de ter uma companhia. E essa compatibilidade, cada um saberá escolher o sapatinho que serve no seu próprio pé, ou a tampinha que serve na própria panela. E cuidar dessa tampinha, cuidar desse sapatinho, porque ninguém merece a solidão. A solidão ela é muito severa, machuca muito. E a gente vive nesse mundo, já não vive uma vida fácil. Imagine ter que sofrer na velhice por solidão. Ou, quem sabe, em muitos casos, por abandono da própria família, que não se importa mais com seus velhos. E é hoje que estamos jovens ou adultos, é que temos que fazer as nossas escolhas de hoje para que amanhã seja refletido o nosso bem-estar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O sétimo tema, código genético. Irmãos, eu queria ler um texto aqui de manuscritos 12 de 1888, que diz o seguinte: Deus busca levar-nos ao seu padrão elevado, puro e celestial. Por esse propósito, seu Espírito está constantemente operando em nós. Nossas tendências naturais, a menos que sejam corrigidas pelo Espírito Santo, trazem em si as sementes da morte moral. Código genético. Nosso código genético viaja todo tipo de problema e as nossas culturas ancestrais para o céu, desde a queda dos nossos primeiros pais até hoje. A propensão nossa para pecar é muito grande. Para sermos, de fato, pessoas separadas por Deus é mais difícil. Mas aonde há entrega, de fato, Deus consegue fazer essa separação e nos preservar no caminho da justiça divina, e andarmos com retidão. Mas precisa de haver entrega. Sem essa entrega impossível. Ó Senhor, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Capacita-nos a andar com retidão nos Teus caminhos, para que cumpramos com a missão que Tu nos tens confiado. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor.